Começando mais um episódio aqui do podcast Segredos dos Síndicos. O podcast que é feito para você, que é da área condominial, ou para você que deseja acessar essa área. Você está no lugar certo, porque todo episódio a gente traz alguém aqui no nosso estúdio ou online que tem experiência, que conhece a área e sabe do que está falando. Hoje não vai ser diferente. A gente tem aqui alguém diretamente de Santos para a gente conversar. Antes, não esquece, a gente tem vários parceiros aqui. Nós temos a Smart Store, que é aquele mercadinho que está sempre disponível quando você mais precisa no seu condomínio. Ou também nós temos um grande parceiro, esse parceiro é novo, dessa nossa nova temporada, Vagaflix. A grande solução para quem não deseja mais perder horas e horas fazendo o quê? Sorteando vagas de estacionamento. É isso mesmo. Existe uma solução extremamente fácil e rápida, exatamente para vagas de estacionamento. Vai lá em vagaflix.com e tire suas dúvidas, conheça essa solução. Um abraço para o nosso parceiro Rodrigo. E vamos lá, produção, já está tudo certo aí com o Alfredo? Ele já está aqui? Então vamos lá, chega mais Alfredo Nogueira, ele que é o fundador da GECOM e está no mercado há mais de 15 anos. Que prazer te receber, Alfredo. Tudo bem, boa tarde. Meu nome é Alfredo Nogueira, eu atuo na cidade de Santos, tenho uma empresa de sindicatura profissional que chama GECOM, Gestão Condominial, e tenho um sócio também nessa empresa, síndico profissional também. E a gente atua aqui no mercado condominial há 15 anos, nós vamos aí para o 16º ano, lá para junho, julho, e a empresa é constituída de 2 síndicos, os quais éramos amigos e concorrentes antes. E durante a pandemia, nós decidimos unir forças e montar a GECOM. Então, continuamos amigos, continuamos parceiros, e agora essa é a história do GECOM. Mas cada um tem uma vida profissional aí de 14 a 15 anos no mundo condominial. Que legal, Alfredo. E para quem às vezes acha que a pandemia só trouxe essa parte triste, que claro que foi, mas que bom que de um tempo tão triste nasceu uma parceria aí tão vitoriosa. Então, a empresa nasceu dessa forma no intuito de atender clientes, até porque, na pandemia, uma pergunta que sempre acontecia era: e se o síndico ficar doente, quem vem aqui? Então, nós tínhamos um diferencial que era o quê? O atendimento em dose dupla. Na falta de um, o outro atende. Então, com isso, a gente consegue equalizar os finais de semana, equalizar uma viagem com a família, porque sempre tem um na retaguarda. Esse foi um dos diferenciais que a gente quis. Às vezes a pessoa, passei uma ligação, ninguém atendeu. Às vezes a pessoa está numa reunião ou está numa assembleia, está em alguma coisa, então na falta de um telefone ou de WhatsApp, tem 2. Perfeito, sempre vai ter alguém. É isso que o morador adora ouvir. É isso que ele quer ouvir, ele quer ser atendido, não importa por quem. Não importa por quem. E no horário administrativo, a gente ainda tem uma secretária home office, né? Para atendimento de demandas básicas, tipo, preciso reservar um salão, não estou conseguindo pelo aplicativo, preciso uma segunda via de boleto, não sei o telefone da administradora. Então, essas coisas básicas, a secretária, ela destrincha direto do home office. Muito bom, Alfredo. Você está aí já, tem 15 anos de experiência, está imerso na vida da sindicatura. E uma coisa que eu sempre pergunto para quem participa aqui do nosso podcast é se era teu sonho. Era o sonho do Alfredo ser síndico? Não, não era.
Eu te confesso que não era, e eu vou ser sincero, não conheço, olha que eu conheço muito síndico profissional. Eu desconheço quem está por sonho, por, tipo assim, opção de vida. Eu acho que algumas diretrizes são dadas para que você caia. Eu vou te dizer assim, eu digo que eu fui síndico sem saber que eu era síndico. E isso me levou à carreira de síndico. Eu trabalhei na hotelaria, né? Eu sou oriundo da hotelaria e eu fui gerente de controle. Gerente de controle era aquele cara que cuidava da água da piscina, da limpeza do corredor, da manutenção dos elevadores, das escadarias, cuidava do restaurante, cuidava de compras, de lâmpada, enfim, de troca de carpete dos corredores, troca de banheira dos quartos. E eu fiquei na hotelaria, acho que por uns 3 anos e meio. E na época, o dono do hotel é um construtor aqui na região, e até para minha surpresa, ele me demitiu e me admitiu no mesmo dia. Ele falou: olha, você está demitido do hotel e a partir de hoje mesmo você é gerente predial no primeiro condomínio clube que eu estou entregando em Santos. Não só que ele estava entregando em Santos, era o primeiro condomínio clube de Santos, com 5 torres, 250 apartamentos, 5 portarias. Era um diferencial na cidade naquela época. Não existia condomínio clube. E por ali eu fiquei quase 4 anos, beirando os 4 anos. E ali nasceu a ideia da sindicatura, porque isso já existia na época em São Paulo e eu resolvi. Então, quando eu saí do condomínio, eu resolvi empreender sozinho. E a partir daquele momento, eu me cadastrei na prefeitura. Na época não tinha nota fiscal eletrônica, era nota fiscal de talão com carbono, né? Eu sou da antiga. E a partir daí nasceu a sindicatura e eu não saí mais. Mas não foi um sonho, foi uma consequência. Entendi. E com essa tua experiência do hotel, o que ela te ajudou nessa transição para a vida de síndico? Olha, a vida no hotel é uma vida, eu digo que eu tenho saudades, é uma vida muito gostosa, é um emprego salutar, né? Eu acho que quem é mordidinho pelo emprego da hotelaria nunca mais larga. Então, o que acontece? Na hotelaria você tem 2 tipos de hóspede, né? Ou o hóspede recreativo, aquele que está de férias, ou o corporativo. Ambos estão ali felizes, ambos estão ali contentes, né? Então você não tem problema no hóspede. O que você precisa é resolver o problema dele rapidamente, porque o tempo médio de estadia dele varia de 3 a 5 dias. Então, se ele vê um problema na piscina, tipo uma pedra solta, um degrau quebrado, e ele comunica o hotel sobre isso, ele quer uma resposta imediata. No dia seguinte, quando ele vai para a piscina, ele quer aquele degrau consertado, ele quer aquela pedra reposta. E com isso você tem que equalizar a mão de obra da operação numa hora que a piscina não está sendo utilizada pelos hóspedes e que no dia seguinte ela seja vista como regularizada. E isso me deu uma velocidade de resposta muito grande. Então eu trouxe esse ensinamento da hotelaria para dentro dos condomínios. Lógico, tem coisas que demandam mais tempo, mas o que for emergencial, o que for que cause riscos a pessoas, a crianças, a fornecedores, a visitantes, você tem que ser imediatista naquilo. Então, isso para mim foi um grande diferencial que eu aprendi na hotelaria. Resolver o problema de imediato. Excelente, Alfredo. Que legal ter. É bacana que a gente já conversou com bastante síndicos e a maioria fala que não foi o sonho, assim como você falou, e trazem muito da experiência anterior para aplicar também na vida da sindicatura. É interessante como muitas vezes parece que a vida prepara a pessoa para ser síndico, né? Parece que a vida preparou você
para ser síndico, mesmo sem você saber? Eu vou te dizer o seguinte, voltando para a hotelaria, vou te dar o exemplo da piscina. A piscina tem hora para fechar. Por que a piscina tem hora para fechar? Porque ela vai ter um tratamento químico no período que ela estiver fechada, ela vai ser aspirada, ela vai ser higienizada, o bar da piscina vai ser reposto, né? Tudo ali é limpo, vidros, inox, para que no dia seguinte ela esteja pronta para os hóspedes. Então, voltando isso pro mundo condominial, era uma regra da hotelaria e não deixa de ser uma regra condominial. Porque eu tenho horário para fazer obra, eu não posso perturbar o meu morador, eu tenho que respeitar o sono dele, mas eu também tenho que consertar o que quebrou de forma rápida e eficiente. Então, isso foi uma equação que eu aprendi a resolver na hotelaria. Uhum. Essa vivência, para mim, foi muito boa. Por quê? Quanto mais rápido eu for, o morador vai falar, caramba, esse é o cara, ele fez. E, lógico, às vezes o que demanda um tempo maior, cabe uma satisfação ao morador dizendo, olha, essa obra aqui vai demorar 2, 3 dias, essa obra vai demorar 1 mês, mas ela já está catalogada nas nossas necessidades aqui do condomínio. De qualquer jeito, você tem que dar um retorno para ele. Ele não pode ficar sem retorno. A gente sabe que, e pelo que você já falou, o cliente do hotel é exigente. Mas aí fica a minha dúvida, com a tua experiência, em dois mundos, quem é mais exigente? O cliente do hotel ou o condômino? O condômino. O condômino, sabe por quê? Aquilo é a residência dele. Mesmo que seja um apartamento de verão, como acontece muito aqui, né? Tem muito apartamento de veranista, Santos, Praia Grande, mas a grande maioria que teve aí o seu primeiro imóvel, ele realizou um sonho, né? Ele comprou o apartamento dele, ele mora ali com a esposa, com os filhos, e ele não vai embora de 3 a 5 dias, ele vai permanecer ali. Então, quanto mais o empreendimento do qual ele comprou uma unidade autônoma esteja limpo, esteja com a manutenção em dia, esteja seguro, o patrimônio dele valorizou. O que ele pagou lá atrás, às vezes na planta, hoje já valorizou 30%, 35%. E a manutenção desse imóvel faz com que ele, morador, se torne feliz, ele tenha gosto de morar ali. Porque ele não tem a opção de tipo assim, mês que vem eu vou para outro apartamento, que talvez seja o único dele. Então, você tem que satisfazer a necessidade do teu morador. Mesmo que, às vezes, ele escute o que não quer, mas você tem que dar uma resposta para ele. Ótimo. E um ponto assim que você falou que eu nunca parei para pensar, que talvez seja um ponto interessante para quem está nos assistindo e que é síndico, mas não numa cidade litorânea, assim como é Santos. Aí fica a minha dúvida, assim, como é uma cidade turística, como tem esse ponto de nem sempre as pessoas passarem a maioria dos dias dentro de um mês dentro do apartamento, qual que é uma coisa assim que é peculiar? Só quem mora numa cidade assim tem, e é um desafio do síndico. Por exemplo, o que você citou, às vezes o apartamento, mas ele não mora lá. Eu ele tenho só um vai no final condomínio de aqui em semana. Santos. Eu tenho um condomínio aqui em Santos que metade, são 80 apartamentos. Metade é morador fixo, metade é veraneio, que fica a meia quadra da praia. Aí o que acontece? Você imagina que o morador que é fixo, a hora que ele chama o elevador vem, grande maioria das vezes vazio, porque tem metade do prédio sendo habitado, né? A hora que ele vai colocar o lixo lá no contentor, a lixeira não está transbordando,
porque só tem metade do condomínio. Aí você imagina quando é um período de férias, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, aquele prédio está lotado. Então, às vezes, o elevador passa por você, mas ele não consegue te levar, porque você não consegue entrar nele. A partir do momento que você vai levar o lixo, você vê lá aquele recipiente todo cheio, mas você sabe que a coleta pública é uma vez por dia. Não adianta eu colocar esse lixo na calçada, que senão eu vou ser multado pela prefeitura. Eu vou te dar um exemplo. Nesse condomínio, a gente chega a limpar o lava-pés 4 vezes por dia, porque o pessoal vem da praia, se higieniza com aquela areia, limpa a cadeira, limpa guarda-sol, limpa os pés, muitas vezes toma uma ducha e o lava-pés entope. Eu chego a limpar o lava-pés desse condomínio 4 vezes por dia, para atender a demanda. Quando que, no resto, que nem agora a gente está no outono, mas eu estou com o ar-condicionado ligado aqui, o cara vai para a praia, só que o lava-pés é pouco utilizado. São poucas pessoas que estão aqui como veraneio. Aí você imagina quem alugou por Airbnb. O cara que alugou por Airbnb, ele quer tudo funcionando perfeitamente. Ele quer lava-pés, ele quer elevador, ele quer TV a cabo, ele quer tudo, interfone, portaria, nada pode falhar. E às vezes as coisas quebram. E às vezes quebram numa sexta-feira, quebram num sábado, quebram num domingo. Então a grande retaguarda de um síndico profissional é ter empresas profissionais por trás dele também. Quem cuida da caixa d'água, quem cuida do interfone, quem cuida da câmera, quem cuida do elevador, quem cuida da moto-bomba. Para quê? Para que eu ligue para ele num sábado, 2 horas da madrugada e falar, vem me atender, porque faz 15 minutos que o morador ligou para mim dizendo que está com problema. Então, faz parte do síndico profissional ter parceiros profissionais também e que te atendam. Não é só naquela grande obra. A menina dos olhos é a reforma toda do prédio. Mas quando eu preciso trocar um cano, o cara não me atende. Desculpa, esse tipo de parceiro para mim não adianta. Ele tem que me atender do começo ao fim, porque eu só vou dar para ele a grande obra se ele me atendeu nos pequenos detalhes. E nesse caso, Alfredo, quando você citou mesmo, né, Airbnb, aplicativos para fazer o aluguel da casa, como é que os moradores que vivem de fato lá enxergam um outro morador que aluga o apartamento por temporadas assim? Como é que gera muita reclamação? Como tem que ser a condução do síndico nessa situação? Olha, eu vou te dizer que a grande maioria do Airbnb, principalmente aquele de final de semana ou feriado prolongado, ele não é bem visto. Eu tenho casos de sucesso com o Airbnb, quando a pessoa aluga, um exemplo, por 3 meses, por um motivo que, o apartamento dela está em reforma, ou ela comprou uma unidade nova e se desfez da antiga, e precisa de uma residência, de um lugar para morar ali, esse morador do Airbnb, ele é bem visto. Agora, esse temporário de final de semana, que chega na sexta-noite e vai embora no domingo de madrugada, ele vem para aproveitar a praia. Então, ele não quer receber nenhuma negativa. Então, às vezes, ele acha que ele saiu do estresse dele para o lazer aqui e ele pode fazer tudo. Só que ele tem que lembrar que ele está dentro de um condomínio que tem regras, que tem pessoas que trabalham, que precisam descansar, que tem que ter uma maneira respeitosa dentro do condomínio. Ele tem que saber usar o elevador de forma correta, não é pulando no elevador, né? Que nem às vezes eu coloco avisos, coloquei nesse prédio, que eu falo, na virada do ano, eu falei, olha, lugar de festa é na praia, né? Ver a queima de fogos, que por sinal foi maravilhosa, não é para pular dentro do elevador. O elevador é só um meio de transporte. Se você quebrar, você vai ser o primeiro a ficar preso. E você vai deixar uma comunidade inteira presa aqui dentro, né? Porque o resto do prédio que mora aqui
é terceira idade, não tem condições de descer por uma escada. Então, preserve aquilo. É que o que eu vejo, nada contra o turista, né? Eu também turisto muito para outras cidades, mas eu respeito o equipamento do terceiro, eu respeito as regras do terceiro, né? Quando eu chego no estacionamento, eu estaciono meu carro de forma correta, para que ninguém me chame no meio da madrugada e fale, dá para tirar seu carro? Eu também não quero ser incomodado. Então, para eu não ser incomodado, eu não quero incomodar os outros. Então, seguir as regras, tanto para o Airbnb, como para o morador normal, hoje é o grande desafio do síndico, né? Porque você cai no problema humano e não no problema estrutural. O estrutural é o mais fácil de resolver. Ou seja, na tua opinião, o maior desafio que um síndico tem, e isso serve para quem está querendo entrar nessa área, o maior desafio não é técnico, não é com processo, é com pessoas o desafio? Olha, eu vejo assim, para você cair, o que a gente diz de cair na sindicatura profissional de paraquedas, eu acho que antes de você vestir o paraquedas, você tem que se profissionalizar, fazer cursos, né, da área condominial. Hoje tem vários cursos aí, a nível de síndico profissional, a nível de administração de condomínios, a nível de compliance, a nível de gestão de pessoas. Então, primeiro você tem que ter uma capacidade curricular para depois você entrar na sindicatura. Então, o que eu aconselho? Se profissionalize antes, estude bastante e seja síndico primeiro do seu prédio, né? Sinta a dor do que é ser um síndico, para depois você se colocar como um profissional no mercado. Eu vou te dizer assim, hoje você tem grandes parceiros seus. Eu vou te dizer, quando eu fiz a implantação desse primeiro condomínio clube, você imagina que na época, o próprio nome diz, primeiro condomínio clube. Então existiam também os primeiros problemas do primeiro condomínio clube. E você não tinha no Google aonde recorrer para a solução. Você tinha que dar a solução, não era um Ctrl+C, Ctrl+V, que hoje muitos procuram, às vezes, a opinião de colegas nossos, não digo concorrentes, mas nós temos colegas síndicos, fala, cara, eu estou com um problema aqui no prédio, como é que você resolveu? Ah, liga para esse fornecedor aqui que ele tem a solução. Ótimo, maravilha. Mas na época não tinha. Na época você tinha que desbravar aquele problema. Então hoje você ter aí uma cadeia de relacionamento com outros síndicos, com instituições que deem cursos, isso aí é uma bagagem muito grande que você leva, porque quanto mais conhecimento você tem, menos tempo de demora na resposta e solução você vai ter para dar para o morador. Então é muito importante na vida do síndico o que a gente chama até de, muitos na parte corporativa chamam de networking, tanto para o aprendizado em eventos. Então, assim, o que eu queria resumir nessa pergunta é: síndico que quer ser síndico profissional, que quer crescer na área, não dá para ser síndico sozinho. Tem que ter uma rede, tem que conhecer pessoas, tem que fazer amizade com colegas. Você tem que ter um relacionamento, primeiro, com boas empresas. O que eu digo boa empresa não só no preço, porque às vezes nem sempre o preço é um diferencial, mas e sim aquela pessoa que vai te atender a tua necessidade. Eu lembro no começo de carreira que eu trabalhava na hotelaria, né? E quando eu saí da hotelaria e fui para o primeiro condomínio clube, teve um fornecedor que falou assim, olha, eu também atendo condomínio. Quando você precisar, você me chama, qualquer hora. Beleza. Passou uns 2 meses, eu tive um problema elétrico. Nunca esqueço, numa terça-feira, 4 horas da manhã. Pergunta, lembrei dele, liguei. No terceiro toque de telefone, esse cara atendeu.
e ele veio me socorrer às 4 horas da manhã. Então, esse é o tipo de parceiro que você tem que ter, porque muitos não atendem o telefone de noite, não atendem sábado e domingo, mas quando tem um escopo de uma proposta grande, são os primeiros que falam assim, olha, não esquece de mim. Mas como é que eu vou lembrar de você se nas minhas pequenas emergências você não me socorreu? Então, a gente tem que dar valor a quem nos atende e a quem nos valoriza. Isso, para mim, é primordial. É primordial, vale mais do que o preço. Às vezes a gente vai com uma proposta para um prédio, para uma assembleia, e quando você fala em valores, olha, pessoal, vamos ter que ratear aqui a obra, vamos ter que aumentar o fundo de reserva, o valor do condomínio subiu, todo mundo corre, né? Todo mundo corre. Só que você tem que ter uma gestão que deixe a saúde financeira daquele prédio em dia. Você não pode ser um louco em duplicar o condomínio porque você vai aumentar a inadimplência. Você tem que ser o fiel da balança, né? Porque é difícil ser o fiel da balança, é muito difícil ser o fiel da balança. Porque quando você fala em dinheiro, todo mundo fala, opa, vai aumentar o condomínio? Todo mundo fala, vai aumentar o condomínio, mas não sabe a benfeitoria que vai ser feita, né? Então, esse fiel da balança é difícil, viu? É porque, além de ser fiel, o fiel da balança, é muitas vezes visto, né, com maus olhos, assim, ó, o cara quer tirar dinheiro da gente. E do outro lado, muitas vezes você tem moradores que têm memória curta, né, Alfredo? É assim, quando você imagina numa assembleia, o pessoal já vai nervoso porque está lá. Deliberação sobre o fundo de reserva, deliberação sobre o fundo de obras. O que ele entende? Vai aumentar. Mas se vai aumentar é porque tem uma necessidade atrás disso. Eu tenho ali a pré-existência de uma obra, de uma reforma a ser feita. Então, é o que eu digo às vezes, quando a gente entra no prédio e vai fazer uma anamnese, que é aquela primeira semana que a gente entra no prédio, e vê as coisas que estão erradas, né? Não por ingerência de síndicos anteriores, e sim, às vezes, por falta de conhecimento, de gestão, de saber como levar aquele problema para uma solução. E aí você apresenta, olha, pessoal, você tem aqui 3 fatos para fazer. Você tem algo que é urgente, você tem algo que é necessário e você tem algo que é uma perfumaria. Primeiro, nós vamos ter que atender o urgente, porque às vezes é um problema estrutural. Depois, nós vamos ter que atender o que é urgente. É uma pintura, é um revestimento. E, por fim, a estética, né? Que eu digo que é vamos dizer assim, a beleza do condomínio. Eu preciso trocar o sofá do hall, eu preciso colocar um abajur novo, eu preciso colocar um papel de parede. Então, aquilo é a perfumaria. É a mesma coisa o corpo da gente, né? Se eu tenho que fazer uma cirurgia estética e eu tenho que fazer uma cirurgia do coração, óbvio que a primeira cirurgia é do coração, porque talvez eu não sobreviva para fazer a estética. Então, quando você mexe no bolso do condômino, é o problema. Até esse momento, tudo é um mar de rosas no condomínio. O problema é mexer no bolso. Mexer no bolso é fazer todo mundo ficar nervoso. Basicamente, né, Alfredo? Eu vou te dar um exemplo. Sai para comer uma pizza. Você está preparado financeiramente para comer uma pizza. Agora, peça um bom vinho para acompanhar a pizza. Talvez você vai falar assim, e agora? Tenho dinheiro para o vinho? Ou vou ficar no refrigerante? Então, é um acompanhamento ótimo? Dependendo da companhia, é maravilhoso. Só que, às vezes, não é aceito isso. Às vezes o pessoal quer só o básico. Eu fiz o comparativo com a pizza, porque às vezes o pessoal quer assim, passa aqui uma massa, uma tinta, e tudo bem. Fala, gente, mas o problema é mais interno.
eu tenho que abrir isso aqui, eu tenho que trazer segurança para você, eu tenho que deixar você morar num condomínio seguro. E o pessoal não quer gastar. Mais uma vez, o fiel da balança. Né? Você não consegue agradar a todos. Isso é fato. Em 15 anos, não existe unanimidade. Não existe. Todo mundo escolhe pintar o salão de branco. Tem um que vai escolher, quero o amarelo. Pronto, tá feita a confusão. Tá feita a confusão. Alfredo, é com a tua experiência que a gente não é só na questão que você fala que tem 15 anos, mas é pelo teu falar, pela tua vivência, a gente já percebe a tua experiência, que você sabe o que está falando, sobre o que está falando. Pensando em quem está começando agora, na tua visão, o que não pode faltar de jeito nenhum para o síndico que está começando agora? Paciência. Paciência para o síndico não pode faltar. E essa paciência ela tem que vir aliada a conhecimento, a sabedoria e a bons fornecedores. E a uma velocidade de resposta. Mas principalmente paciência. Porque o morador, uma vez que ele vai reclamar, ele já está nervoso. O íntimo dele está nervoso. É diferente de quando ele vai te elogiar. O íntimo dele está feliz. Então, as emoções são diferentes. Então, tem que ter muita paciência com o morador. Principalmente depois da pandemia, eu notei uma diferença, assim, brutal, brutal, brutal. Tem que ter paciência, porque afinal de contas, Alfredo, se for perder paciência com todo mundo, aí tá perdido. Não, já era. Eu posso te contar um caso que aconteceu, que é o jeitinho do morador driblar o regulamento interno? Claro. Eu tive um prédio, não vou citar o nome, porque seria antiético, mas um prédio de classe alta, aonde o regulamento interno era bem claro. Não pode bicicleta na garagem. Não pode. E as vagas de veículos, que eram 4 vagas por apartamento, eram vagas individuais, escrituradas, com matrícula, cada um tinha a sua vaga. E eu tinha um morador lá que tinha 3 bicicletas importadas. Na época eram bicicletas da Audi, acho que era da Audi, com o símbolo da Audi, bicicletas caras, bicicletas importadas, ele gostava, e ele tinha essas bicicletas num cavalete. E existia uma moradora, que é aquela moradora que reclama de tudo e de todos. E ela falava assim, não pode bicicleta na garagem. Aí a gente explicava, mas está dentro da vaga dele. Não, mas não pode, não pode, não pode. Levou o assunto para a Assembleia, e a Assembleia foi unânime e decidiu. O que esse morador fez? Ele tinha condições financeiras, é um condomínio de classe alta, ele comprou uma Kombi velha, caindo aos pedaços, toda podre, colocou numa das 4 vagas de garagem dele, colocou um tapete persa dentro do assoalho da Kombi e guardou as 3 bicicletas dentro da Kombi. Pergunta se alguém reclamou mais das bicicletas. Agora te pergunto, o que ficava mais feio na garagem para quem olhava? 3 bicicletas importadas, novas, num cavalete, ou uma Kombi caindo aos pedaços? Só que da Kombi, ela estava regulamentada, era um veículo, eu não podia reclamar. E ele deve ter procurado uma Kombi e a real, mais viu? velha de todas. É fato real, é fato real. Ah, que demais, que demais. São essas histórias que a gente... Isso daí só vivendo na pele do síndico para descobrir, né, Alfredo? Agora, você imagina quando um grupo de síndicos se reúne. O que tem de história para compartilhar. O que tem de história para compartilhar. Eu acho assim, eu vejo
a reunião entre síndicos, a gente às vezes sai para tomar um café com outros síndicos. Eu acho isso extremamente salutar, porque além do networking, é uma troca de experiências, é um síndico que fala, olha, fiz um curso em São Paulo, poxa, muito bacana, o outro fala, pô, eu fiz um, mas não gostei. Então a gente vai balizando e achando as melhores instituições educativas para que cada um estude mais, para que cada um tenha mais conhecimento, né? Hoje tem várias certificadoras aí de síndicos que aplicam prova, emitem certificados, certificados válidos pelo MEC. Isso é um diferencial também, né? Quando você se apresenta como síndico. O diferencial também é o teu atendimento, é a tua disponibilidade e, principalmente, o conhecimento, né? Eu acho que networking é tudo hoje. Tudo, 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 tudo. Teu conhecimento hoje é tudo. Ótimo. Ô, Alfredo, todo papo que é bom passa rápido. E o nosso está chegando aqui ao final. E tem uma pergunta, antes de você falar, onde o pessoal te encontra, onde pode conversar com você, e até mais, se você falar mais da GECOM, de repente, quem quiser saber mais da GECOM também, você vai falar. Mas assim, tem uma pergunta, já que a gente chama Segredos dos Síndicos, e você é um cara aí que tem aí, tá chegando nos mais de 15 anos de profissão, queria que você falasse pra gente qual o segredo que o Alfredo leva para a vida. Qual o segredo que o Alfredo tem para o sucesso que todo síndico deveria saber? Olha, eu acho que o segredo é paciência e perseverança. Tem que ser muito paciente e tem que ter muita perseverança para você acreditar naquele trabalho que você está fazendo. E você tem que ser o mais franco, o mais verdadeiro com o teu morador, com o teu grupo de conselheiros, com o teu subsíndico. Você tem que ser extremamente verdadeiro. Você não pode omitir fatos, você não pode omitir valores, você tem que ter uma transparência para lá de transparente, porque o síndico, muitas vezes, ele não é bem visto, às vezes por problemas de gestões anteriores, o pessoal já fica com o pé atrás com o síndico novo. Ah, mas o antigo fez isso, o antigo não consertou aquilo, será que esse vai fazer? Então, da mesma forma que nós somos pacientes e perseverantes, os moradores também têm que entender que nós temos um tempo de resposta e um tempo de valorização do condomínio. Eu não posso fazer tudo no primeiro mês, porque eu vou, exagerar o valor dele de condomínio. Quer dizer, eu vou resolver o problema estrutural, só que eu vou prejudicar o problema financeiro. Então, a grande maioria hoje, eu acho assim, paciência e estudo, porque o síndico ele tem que estar se atualizando todo dia. São leis novas, são decretos novos, isso não só a nível estadual, federal, como no município de cada um, né? Você tem leis aí que dizem respeito à coleta de lixo, ao corte de árvores, à iluminação. Então, você tem que estar atento a tudo isso para que você não faça nada de errado. Excelente, Alfredo. E queria que fala pra gente se tem aí o Instagram, se tem um e-mail, se você quiser passar o telefone, como faz aí para conversar mais com você, saber mais da GECOM. Passa os seus contatos, por favor. Vou passar sim. Então, a GECOM hoje, a Gestão Condominial e Síndicos Profissionais, é uma empresa única e exclusivamente voltada para a sindicatura profissional e consultoria também. A consultoria serve para quê? Para aquele síndico residente que quer continuar sendo síndico residente, aquela massa condominial prefere que seja uma pessoa interna do condomínio, moradora do condomínio, mas, ao mesmo tempo, essa pessoa precisa de uma base administrativa, de uma base técnica, de conhecimento jurídico,
e é nesse momento que entra a nossa consultoria para ele. Nós vamos montar uma cartilha de como ele proceder nos próximos 12 meses. Então, no nosso telefone, eu vou deixar o meu WhatsApp, ele é 13 991 37 80 32. Muito bom, Alfredo. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje com a gente, mas acima de tudo, obrigado pela tua generosidade em compartilhar histórias que foram sensacionais, compartilhar a tua experiência e compartilhar o teu conhecimento. Obrigado, viu, Alfredo? Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos e fico à disposição para qualquer dúvida. E um dia, quando tiver um evento aqui em Campinas, vamos combinar de você estar aqui presencialmente com a gente, tomar um café. Me liga que eu estarei junto. Opa, vai ser um prazer. Obrigado, Alfredo, e obrigado a você que nos acompanhou até agora. Eu falei que ia ser um baita de um episódio, muito aprendizado, e não foi diferente. A participação do Alfredo foi sensacional. Fica ligado, porque vem muita coisa boa por aí. A gente só está começando. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Gratidão, gratidão.